Mas que alegria! Eu tenho ouvido sobre esta igreja, várias pessoas no Sudeste, em Campinas, São Paulo, têm me perguntado se eu já visitei aqui. E cada vez eu tive que dizer não, nunca fui lá. E Deus está nos dando esse privilégio hoje à noite de conhecer vocês. E vocês não sabem uma coisa, mas vocês são nossos netos. A gente chegou no Nordeste, começamos o trabalho em João Pessoa, depois aqui em Recife, e muitos de vocês estão servindo a Jesus Cristo hoje e nos alegra de coração poder conhecer nossos netos. Vocês já ouviram um avô reclamar do neto, dizer ele não é bonito, não é inteligente? Eu não. Vocês são as pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais consagradas que eu conheço. E eu vou passar a palavra para minha esposa e ela vai compartilhar com vocês. Eu vou falar muito pouco, mas eu queria vocês saberem que eu sou ansiosa de estar aqui. Não ansiosa, essa não é a palavra certa. Eu estou muito feliz. Eu estava ansiosamente aguardando o tempo que eu podia estar aqui. Vocês foram muito bem representados na EMA. Eu não sei quantos estão aqui. Tem alguns que estavam na EMA aqui hoje à noite? Se tiver, levante sua mão. Aqui tem. Olha, essas pessoas representaram sua igreja muito bem. Muito bem. Que Deus abençoe. Se a igreja é metade do que eles foram, quando nós estávamos na EMA, sua igreja não tem fim. Deus vai multiplicar, vai ajudar você a crescer de uma maneira extraordinária. Então, eu acho muito honra nossa para a gente estar aqui. Deixa-me explicar só uma coisa. Eu fui criado não numa lar cristã. Fui criado num lar que as pessoas amam um ao outro, mas eu não conhecia o Evangelho até eu tinha 13 anos de idade, quase 14 anos. Quantos de vocês converteram depois de 14 anos? Maioria dos adultos, né? Maioria. Mas Deus tocou no meu coração, porque por causa de um pregador grande? Não. Por causa de uma campanha, eu cheguei na igreja por causa de uma campanha? Não. Eu cheguei na igreja porque alguém me convidou para uma festa de pizza. Quem gosta de pizza? Oh! Se você gosta de pizza, eu tenho certeza que seus amigos também gostam. Então, se você não consegue trazer eles aqui na igreja, leve eles para uma festa de pizza. Eu tinha 13, 14 anos, eu tinha uma amiga que me convidou para essa festa. Fui para a casa dela, fui para a festa, eu conheci jovens lá, gostei muito, comi mais do que eu devia ter comido de pizza. Ainda tenho esse problema hoje, gente. Comi mais de pizza que eu devia ter comido. E depois aprendi que todo mundo ia para um culto na igreja. Agora, eu achei que eu não podia chegar, comer a pizza e depois não aceitar convite, não. Então eu fui para a igreja. Primeira vez para mim entrar na igreja evangélica. A primeira vez eu escutei como Deus me ama e o que Jesus Cristo podia fazer com minha vida. Mesmo não conhecendo todos os detalhes, Deus falou, o Espírito Santo falou com meu coração. Não tinha coragem naquela noite de ir na frente. Mas eu voltei para a igreja a seguinte noite. E na seguinte noite eu fui para frente e Deus mudou minha vida. Para sempre. Para sempre. Eu aceitei Ele como meu Salvador. Agora, a gente acha que tudo deve acontecer rápido, não. Mas eu passei 2 anos orando para meus pais. E eu sou o mais velho de 7 crianças. Já pensou? 2 anos orando. E uma noite voltando, eu fui trabalhar quando eu tinha 16 anos. Podia trabalhar um pouco naqueles dias.
E voltando do trabalho uma noite, eu estava passando em frente do quarto de meus pais. E minha mãe me chamou. Ela falou, Brenda, meu nome é Brenda. Ela falou, Brenda, você pode entrar aqui? Eu entrei e ela olhou para mim e ela falou, seu pai quer aceitar Jesus Cristo e ele não sabe como orar. Eu tinha o privilégio de orar com meu pai e ele aceitou Jesus Cristo. Então, vocês que acham que vocês querem ver seus parentes mudar de uma vez rápido, tenha paciência. Deus tem um plano para a sua família. E Ele vai alcançar-nos, mas você tem que ser obediente e seguir a orientação do Espírito Santo na sua vida. Que Deus ajude vocês. Se eles são como os jovens, se vocês são como os jovens que eu conheci lá na EMA, Deus vai abençoar a sua igreja. E Deus tem um plano para essa igreja aqui. Obrigada. Eu não canso de ouvir aquele testemunho, porque a minha esposa foi alcançada pela preocupação de alguém que queria levar uma moça a Jesus Cristo. E sabe, uma das recompensas que temos levando pessoas a Jesus Cristo é que depois podemos ver como é que Deus está usando a vida deles. Vocês não vão imaginar como foi quando eu, pregando numa igreja, longe do lugar que ela morava, lá em Flórida, ela era de Kansas, longe mesmo, na pregação, essa noite, eu disse, eu dou graças a Deus que alguém se preocupou por uma jovem e convidou ela para uma festa de pizza. E por causa daquela pessoa, eu tenho tido uma tremenda esposa que andou ao meu lado todos estes anos, e naquela altura era mais ou menos 40 anos como missionária. No fim daquele culto, para minha surpresa, eu ali cumprimentando as pessoas, uma senhora vem e ela diz para mim, eu fui a pessoa que abri a casa para ter uma festa de pizza e sua esposa chegou lá com uma amiga e por causa daquela festa e o culto que seguiu, ela entregou sua vida a Jesus Cristo. Vocês podem imaginar a alegria que eu tive de abraçar aquela mulher e dizer muito, muito, muito obrigado. Eu quero hoje à noite simplesmente compartilhar com vocês alguns testemunhos de pessoas que estavam dispostas a compartilhar o que Jesus Cristo tem feito nas suas vidas. E assim foi que a igreja começou, a Igreja de Nazareno no Brasil. E hoje à noite eu gostaria de mostrar alguns slides. Para mim aqui na frente é difícil ver, não sei se dá para apagar aquelas luzes fortes, dá? Aquelas verdes lá em cima. Ótimo, agora sim, melhorou muito. E eu vou hoje, podemos avançar para os próximos, eu vou ficar aqui, dá para ver? Não estou atrapalhando. Pode avançar. Mais uma. Mais uma. Desculpe, volte para aquele. Eu gostaria de usar aqueles trechos. Ótimo aqui. Alguns princípios sobre missões. E eu entendo a irmã que é presidente de missões, que hoje à noite é um culto de missões. Então, deixe-me aproveitar aqui. Se você tem que pregar um dia aqui, você tem um tremendo esboço. Só que pegue o esboço antes do pastor, assim você pode pregar antes dele, tá bom? Mas anotem ali
este é esboço, o grande mandamento, lá de Mateus 22. A grande capacitação, lá de Atos 1:8. A grande comissão, Mateus 28. E o grande compromisso, Romanos 10. E cada um destes versículos fala sobre a alegria e o compromisso que nós temos de compartilhar as boas novas de salvação. Eu estou vendo algumas pessoas anotando, se vocês não conseguirem, no fim do culto, falem comigo e eu posso passar para vocês. Vamos passar agora para o próximo slide. O casal que iniciou o trabalho da Igreja de Nazareno no Brasil foram os Mostellers. Que nome complicado, não é? Mosteller, Earl e Gladys Mosteller. E eu tive o privilégio de sentar com eles e falar com eles meses deles partirem para a glória. Eu estava lá nos Estados Unidos e eu sentei e o irmão Mosteller está ali do meu lado e ele está me entregando uma apostila onde ele fala dos 13 anos que eles trabalharam aqui no Brasil como pioneiros da Igreja do Nazareno. Agora, ali do lado está entre o Dr. Mosteller e a minha pessoa, a filha deles, e a senhora de vestido azul é a esposa do Dr. Mosteller, a dona Gladys Mosteller. Podemos ir para o próximo slide? O que eu queria frisar aqui é, eles me falaram antes de eu sair daquela visita de quase 3 horas, eles falaram, queremos mostrar a vocês algumas lembranças que nós temos do Brasil. E eles tinham uma parede ali onde eles tinham quadros dos anos que eles passaram no Brasil. Próximo slide. Agora, o que eu não sabia, até alguns poucos anos atrás, o primeiro porto onde eles chegaram no Brasil foi, adivinhem onde? Onde? Recife. Então, vocês podem dizer para aqueles seus amigos lá de Campinas que pensam que os Mostellers chegaram primeiramente em Campinas, que o primeiro lugar que eles desembarcaram do navio foi o porto de Recife. E lá está a família deles. Eu gostaria de poder voltar ali nesse lugar e tirar... Desculpa, pode... Eu gostaria de voltar e poder tirar umas fotos desse mesmo lugar hoje e passar para a filha e dizer, olha, o país do Brasil evoluiu, cresceu muito, vocês chegaram aqui, lá está, não dá para ver, julho, se não me engano, 26 de 1958. Isso mesmo? Sim. E foi quando eles chegaram aqui. Próximo slide. Outro pioneiro, este irmão do lado esquerdo, é o pastor Gates. Ele se aposentou, estava morando nos Estados Unidos, e ele disse, eu quero celebrar meu aniversário de 90 anos no Brasil. Sabe, o nosso coração vai para o lugar onde o nosso tesouro está. E ele e a esposa, dona Joana, tinham investido muitos anos no Brasil, servindo em Campinas, em Brasília, Belo Horizonte. E ele pediu para o filho arrumar uma enfermeira para acompanhar ele. Conseguiram permissão e ele viajou de avião e celebrou o aniversário de 90 anos no Brasil. O casal que está do lado é os Kratz. E os Kratz foram os pioneiros no Rio de Janeiro, depois em Natal e Goiânia. Serviram também em Campinas. Por que é que eu estou mostrando estes pioneiros? Porque nós precisamos entender que pessoas foram adiante da gente.
E nós hoje somos pioneiros. Nós somos devedores, desculpe, a estes pioneiros. O próximo slide. Este foi a primeira Assembleia Distrital que eu assisti no Brasil, 1975, e tínhamos apenas um distrito no Brasil naquela época. Mais um, próximo slide. E do lado esquerdo está a nossa família quando chegamos em João Pessoa em 79 e pastor João e dona Hebe, que nos acompanharam. Chegaram poucos dias depois da gente e foram os pioneiros aqui no Nordeste do Brasil. Próximo slide. A construção do primeiro templo em João Pessoa. Até naquele momento estávamos reunindo no quintal da casa pastoral e também antes, quando o grupo era menor, na sala. Mas quando quase terminamos o templo, ainda tinha buracos, não estava rebocado, mas marchamos daquele quintal até o templo em construção e celebramos o primeiro culto lá no novo templo. Próximo slide. Pastor João e eu olhando o mapa, tentando definir onde é que íamos iniciar os trabalhos, a primeira Assembleia Distrital. Próximo slide. E aqui o lugar não muito distante de onde estamos agora, Jaboatão. E nossa família, você pode ver a minha esposa, os nossos 2 filhos, a nossa filha está lá em cima, talvez é difícil ver, e a irmã da pastora Silvia, que nos ajudava no trabalho de implantar a igreja em Jaboatão. Próximo slide. Outro slide aqui. Alguém nos perguntou hoje à tarde sobre a nossa família. Nós tivemos o privilégio de ver os nossos filhos ajudando. Alguns de vocês se lembram da época quando ainda usávamos inários. E você pode ver nosso filho e outro rapaz ali carregando inários para cantarmos nos cultos. O outro filho mais alto está segurando o violão. Próximo slide. De novo, Jaboatão. Próximo slide. E agora a igreja atual, ou o templo atual, devo dizer. Próximo. Esta é uma congregação lá no sertão. Obrigado, irmãos. Podem desligar o PowerPoint. Um planta, outro rega. E quem é que dá o crescimento? Jesus Cristo, o Senhor, dá o crescimento. E toda a honra e toda a glória é para quem? Para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou hoje à noite falando para alguns de vocês que já foram usados grandemente por Deus para avançar o reino de Deus. E alguns de vocês que Deus vai usar de uma forma fantástica no futuro. Você está dizendo, mas pastor, como? Alguns de vocês, Deus vai chamar para serem pastores e missionários. E Deus chamando vocês, e vocês dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu não estarei presente, mas haverá outras pessoas que vão dizer, muito obrigado por terem ouvido e obedecido o chamado de Deus. Por causa de Brenda e eu ouvir o chamado de Deus e chegar, estes 2 meses temos tido o privilégio de visitar algumas congregações que nem conhecíamos antes e ver pessoas como os irmãos que estão aqui servindo fielmente a Jesus Cristo. Permita-me hoje à noite a compartilhar com vocês um breve testemunho. O testemunho é sobre como é que eu, na minha vida, observei o avanço
da Igreja de Jesus Cristo. Vocês não podem imaginar onde foi que eu observei de uma forma bem nítida como é que Deus faz as coisas sobre missões. Vocês vão pensar, sem dúvida ele vai falar sobre um seminário. Ou, sem dúvida, ele vai falar sobre um culto de missões. Ou talvez ele vai falar sobre uma grande conferência missionária. Ainda não chegaram lá. Adivinhem onde é que a ficha caiu para mim. Alguns dos jovens não vão entender o que eu estou querendo dizer quando eu digo a ficha caiu. Quando captei que realmente um planta, outro rega, e a honra e a glória não é para aqueles que plantam e regam, mas a honra e a glória é para Jesus Cristo. E eu estava, adivinhem onde, quando a ficha caiu para mim e eu percebi que Deus está avançando o reino de formas fantásticas. Estão prontos? No McDonald's. Vocês gostam de ir no McDonald's? Eles não me pagam para fazer esta promoção. Eu estava no McDonald's. Tinha ido a uma Assembleia Geral. Se um dia você pode ir numa Assembleia Geral que acontece de 4 em 4 anos, faça. E eu estava entre as reuniões da manhã e à tarde. Brenda e eu éramos delegados, representantes para a Convenção de Missões. E falamos, onde é que podemos comer? Nos Estados Unidos, é meio difícil encontrar arroz e feijão. E falamos, onde é que podemos ir? Finalmente entramos no McDonald's. E estávamos ali naquela fila, e nós já estávamos olhando lá o cardápio e vendo as opções. E de repente eu percebi que o casal que estava à nossa frente estavam falando espanhol. Meus pais eram missionários na Colômbia, no Peru, Guatemala e Panamá. Então eu fui criado falando espanhol. E eu ouvi eles e eles estavam perguntando, mas o que é que está lá? E eu ofereci ajudá-los. E eles notaram que eu falava mais ou menos portunhol, espanhol. E eles falaram o que eles queriam. E eu fiz o pedido para eles no McDonald's. E enquanto eu estava fazendo o pedido, eu notei que a senhora estava olhando o meu crachá. Eu tinha saído da conferência sem tirar crachá, entrado do McDonald's no outro lado da rua, e ela leu meu nome, Estevão Heap. Eu falei, ela perguntou, você por acaso conhece Dom Samuel e Dona Gladys Heap? Eu falei, são meus pais. E ela falou, seus padres? Eu falei, meus pais. Ela falou, então, e ela me deu um tremendo abraço lá no McDonald's. E o marido falou, você é filho do Dom Samuel e Dona Gladys? Sou. E eles me deram ele me deu esse tremendo abraço. Foi o dia do abraço no McDonald's. E eu recebi o abraço daquele casal e eu perguntei, por que é que vocês queriam me abraçar? E eles falaram, porque seus pais foram à Colômbia, nossos avós foram convertidos e nós fomos criados em um lar evangélico. E eles queriam me agradecer. Meus pais já estavam na glória,
eles já tinham recebido a recompensa que Deus tem para todos os servos bons e fiéis. Mas eu recebi aquele abraço daquele casal. E eu perguntei, em espanhol, obviamente, e vocês, o que é que vocês fazem? Eles falaram, nós somos pastores da Igreja do Nazareno em Cali, Colômbia. Eu falei, Cali, Colômbia? A maior igreja do Nazareno à volta do mundo. Eu falei, então, se vocês me deram um abraço, eu tenho que dar vocês um abraço. Mais uma vez, o dia do abraço em McDonald's. E quando nós estávamos ali conversando com aquele casal, eles me convidaram para visitar a Igreja do Nazareno em Cali, Colômbia. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir a Cali, Colômbia. E entre todos os cultos que eles tiveram naquele dia, somando, eles tiveram 12.000 pessoas frequentando a igreja em Cali, Colômbia. Meus pais, obedecendo a Deus, foram na Colômbia e meu pai quase faleceu várias vezes por causa de malária. Uma vez um colega carregou ele, literalmente carregou ele até outro vilarejo, onde tinha um médico, porque meu pai estava tão fraco que nem conseguia mais andar. Meus pais tiveram os primeiros filhos nascerem em Colômbia. Casal, gêmeos, minha irmã Cristiana e meu irmão Maynard. E depois de 3 anos, Maynard faleceu e meus pais enterraram ele em Colômbia. Meu pai conhecia pessoas que entregaram suas vidas, porque eles disseram, nós vamos seguir a Jesus Cristo. E foi o período de perseguição. Meu pai estava numa casa uma vez e um grupo entrou e começou a bater em pessoas e usar garrafas para bater em pessoas. E um irmão que estava ali, o homem bateu na cabeça dele, danificou o olho e sangue estava descendo. E o homem caiu de joelhos. E graças a Deus, a polícia veio e levou aquele grupo embora. E meu pai, tentando abraçar aquele irmão, disse, irmão, eu sinto muito. E esse irmão falou assim, eu não sou digno de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Essa era a atitude daqueles irmãos de Colômbia naqueles anos de 1940 e 50. Quando meus pais terminaram o trabalho deles em Colômbia, eles deixaram um grupo de mais ou menos 40 pessoas. Eles sentiram que não tinham feito muito. Eles não perceberam naquele momento que a semente do Evangelho é muito, muito poderoso. E aquela semente que eles plantaram com muito esforço, com muito sacrifício, eles e outros aguaram, regaram. E quem deu o crescimento? Jesus Cristo. E quando eu voltei, ou quando eu fui a Cali, Colômbia, para conhecer aqueles irmãos, eles sentaram ali no sofá e um deles trouxe cartas que meu pai tinha escrito para eles, os pais deles, dizendo, andem com Cristo, leiam este trecho bíblico, nunca, nunca desistam de servir a Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos. Eu não sei onde é que Deus vai nos levar no amanhã.
Mas eu lhes convido hoje à noite a dizer: nós vamos anunciar a Jesus Cristo em todo lugar onde nós formos. E nós vamos ser fiéis em plantar e regar, porque Deus dará o resultado. Quando reunimos aqui no Nordeste, tivemos um grupinho de pastores e decidimos que íamos ter o primeiro retiro de pastores. O slogan para aquele retiro foi: plante, Deus garante. E eu deixo com vocês esse slogan hoje à noite, esse desafio: plante, Deus garante. E que no seu lar, no seu trabalho, aqui onde Deus lhes levar, vocês sejam fiéis em plantando e regando, sabendo que Deus garante. Ó Deus, damos-te graças pelos irmãos que chegaram aqui e plantaram. Damos-te graças, ó Deus, que tua palavra é infalível. A tua promessa é que se nós plantarmos, Deus dará os resultados. E hoje à noite estamos celebrando o que tu tens feito e estamos nos comprometendo a continuar te servindo, plantando a semente das boas novas, regando a semente das boas novas, acreditando que Deus dará os resultados aqui ou à volta do mundo, e toda honra e toda glória será para teu poderoso, precioso nome. Amém. Deus os abençoe.